Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Oba, hoje nós podemos conversar fazendo uma pergunta. Para que servem as Forças Armadas? Aliás, é melhor perguntar a quem servem as Forças Armadas de qualquer país. Ou seja, em qualquer país capitalista, as Forças Armadas existem para defender os interesses e as propriedades da classe dominante, ou seja, dos ricaços, e controlar e atacar a classe trabalhadora. No Brasil, as Forças Armadas cumprem essa tarefa com maestria. São nota 10. Isto vem desde o golpe militar contra o Império no dia 15 de novembro de 1889, pois, vislumbrando o perigo que a libertação dos escravos em 1888 significava para os poderosos da época, trataram de dar o golpe e quiseram assegurar que a Constituição da República os considerasse poder moderador. Em 1937, finalmente, as Forças Armadas chegaram ao poder com o golpe de Getúlio Vargas, que instalou uma ditadura de tipo fascista com apoio das Forças Armadas, é lógico, né? Em 1946, voltamos a ser uma república democrática, mas o primeiro presidente eleito foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra, ou seja, um militar. Em 1955, as Forças Armadas quiseram impedir a posse de Juscelino Kubitschek e Jean Goulart, eleitos presidente e vice-presidente. O mesmo fizeram em 1961, quando tentaram impedir a posse de Jean Goulart pela renúncia de Jânio Quadros. Finalmente conseguiram dar o golpe militar em 1964, uma ditadura que durou 21 anos. Analisando cada tentativa de golpe neste período, até a bem-sucedida de 1964, vemos que se dão, essas tentativas de golpe se dão porque a classe dominante se sente ameaçada devido ao avanço das lutas da classe trabalhadora, seja por reforma agrária, por direitos sociais, salário, moradia, emprego, etc. E a classe dominante se alia às Forças Armadas para punir a classe trabalhadora em sua luta por uma vida digna. E quando dão o golpe, para dar uma lição à classe trabalhadora, prendem, torturam mulheres, crianças, jovens e idosos. No limite, matam. Levantamento da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos da Secretaria do Estado de Direitos Humanos mostra que pelo menos 50 mil pessoas foram presas nos primeiros meses da ditadura militar de 1964 e cerca de 20 mil brasileiros passaram por sessões de tortura. Sem falar nas milhares de prisões políticas não registradas, em 4 condenações à pena de morte, nos aproximadamente 130 banidos e nos 4.862 caçados, nas levas de exilados e nas centenas de camponeses assassinados. O relatório Brasil Nunca Mais descreve 283 diferentes formas de tortura utilizadas na época pelos órgãos de segurança. Eles se aperfeiçoam até em formas de torturar. A agência pública citou estudo inédito realizado pelo pesquisador colaborador da Universidade de Brasília, UNB, e ex-preso política Gilney Viana, de 78 anos, que aponta que 1.654 camponeses foram mortos ou desapareceram durante o golpe militar, até a promulgação da Constituição em 88. O Centro de Documentação de Jeremias Delizoikov e a Comissão de Familiaridade dos Mortos e Desaparecidos Políticos, em 1910, organizaram um site listando 383 mortos e desaparecidos políticos, ou seja, pessoas que até hoje as famílias não receberam os corpos. Apesar de todas as investigações que apontaram os responsáveis pelas torturas, pelas mortes, por tudo que nós descrevemos, nenhum militar sofreu qualquer punição, foram anistiados. As classes dominantes e as Forças Armadas, em 2016, realizaram outro tipo de golpe, sem recorrer a armas e tanques na rua. Deram um golpe parlamentar. Inventaram que a presidenta Dilma Rousseff tinha feito o que eles chamaram pedaladas fiscais e, com base a esta invenção, cassaram o seu mandato. Também tiveram o apoio do Supremo Tribunal Federal nessa empreitada. Anos depois, um dos articulistas do golpe,
Michel Temer, que era vice da Dilma, confessou que foi uma decisão política e não tinha nada a ver com pedaladas fiscais, como todos nós já sabíamos na época, né? Para as eleições de 2018, as pesquisas apontavam que o ex-presidente Lula, que governara o Brasil por 2 mandatos, se fosse candidato, seria eleito. Mais uma vez, as classes dominantes articularam e baseada em falsas acusações criadas pelo Ministério Público via Operação Lava Jato, encarcerou o então ex-presidente por 580 dias, impedindo que ele fosse candidato, né? E quem as Forças Armadas, a classe dominante, prepararam, havia tempo para ser candidato a presidente, Jair Messias Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não surgiu por acaso, ele é fruto de uma longa preparação feita pelas Forças Armadas e pelas classes dominantes brasileiras para se tornar presidente da República. Ele, em 1987, foi acusado de tentar explodir bombas em quartéis e outras instalações no Rio de Janeiro. Uma comissão do Exército o condenou, mas o Supremo Tribunal Militar o absolveu no julgamento de 10 horas, dizendo que não tinha provas suficientes para incriminá-lo. Em 1988, o Estatuto dos Militares estipulou que os membros das Forças Armadas com mais de 5 anos de serviço que fossem eleitos para cargos eletivos deveriam ser transferidos para a reserva, após a diplomação, né? Com direito à remuneração pelo tempo de serviço prestado. Veja só, no mesmo ano, Bolsonaro foi transferido para a reserva do Exército, com seu salário garantido, pois ele se tornara vereador na cidade de Rio de Janeiro, filiado ao Partido Democrata Cristão, o primeiro dos 8 partidos do qual o Bolsonaro participou. Em 1990, o Bolsonaro foi eleito para deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele foi deputado federal em 7 mandatos, ou seja, 28 anos. Nesses anos, apresentou 17 projetos e aprovou 2. Em 1993, defendeu o fechamento do Congresso e a volta do regime militar. Em 1994, disse que preferia sobreviver no regime militar a sobreviver na democracia. Em 1998, disse que a situação do país seria melhor se a ditadura tivesse matado mais gente, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom, então a gente vê, né, que ele defendia, né, ter uma ditadura no militar desde sempre, né? Eleito presidente em 2018 com uma pauta de privatizações, ataque à direita à classe trabalhadora, liberdade para avanço da mineração e ocupação da Amazônia, avançando sobre as terras indígenas, nomeou para o Ministério da Economia Paulo Guedes, um representante direto do sistema financeiro. E a política do Paulo Guedes foi uma farra de benefícios, principalmente para o sistema financeiro, o agronegócio e para a mídia corporativa comandada pela Rede Globo. Bolsonaro passou seus 4 anos de mandato articulando um golpe militar. Leonardo Sakamoto, articulista do UOL, elencou várias vezes em que Bolsonaro, seja através de conversa em zap, reuniões ministeriais, bloqueio das rodovias nas eleições para evitar que eleitores do Nordeste votassem, levantamento sistemático da suspensão suspeitando das urnas eletrônicas, né, dizendo que era falsificada, que a eleição tinha sido falsificada. Montou acampamentos em todo o Brasil nas instalações militares, em que bolsonaristas pediam a prisão de Lula e Alexandre de Moraes e gritavam ditadura militar já. Bolsonaristas puseram fogo em carros de ônibus no dia 12 de dezembro, dia da diplomação de Lula, que foi um presidente democraticamente eleito. Bolsonaristas puseram uma bomba para explodir no aeroporto de Brasília às vésperas do Natal. Milhares de bolsonaristas marcharam sobre a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, destruindo o que encontravam pela frente nos prédios do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Para cada ação, Bolsonaro apresentava justificativa. E a Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Augusto Aras, nada fazia. Agora, a Polícia Federal, depois de 2 anos de investigação, apresenta um relatório onde fica claro que tudo foi tramado dentro do Palácio do Planalto, visando o golpe militar. A trama envolvia, inclusive, matar o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin e quase que fuzilar o ministro Alexandre de Moraes. Bom, graças ao relatório da Polícia Federal, de imediato foram presos 4 militares e um agente da Polícia Federal, sendo que um dos militares é general. 37 outros foram indiciados, dentre eles Bolsonaro, General Braga Neto e Augusto Helena.
O relatório da Polícia Federal, que contém mais de 800 páginas, está aberto ao público. Qualquer pessoa que quiser ler, pode ler, né? Agora vamos ver. O relatório, então, da Polícia Federal foi mandado para a Procuradoria-Geral da República. Agora vamos ver como o Gunet, né, que é o Procurador-Geral da República, como ele vai examinar, ver quais vão virar réus, serão processados, condenados e presos, né? Calcula-se que esse processo pode durar 2 anos. Bom, aí podemos perguntar, se tudo estava tramado, organizado, responsabilidades definidas, quem faria o quê, como fariam, locais que fariam, por que falhou? Por que não ocorreu o golpe? Bom, eu tenho algumas hipóteses, né? Em todas as outras tentativas, em todos os golpes que houve no Brasil, inclusive de 64, foi fundamental o apoio dos Estados Unidos, né? E o apoio da classe dominante brasileira. Os Estados Unidos já tinham dito claramente que não apoiaria um golpe militar no Brasil. Bom, aí ficou difícil, né? Também me parece que a classe dominante, ela não aparece praticamente no relatório, né? Que parte dela financiou, né, todas essas ações que nós dissemos, mas ela não aparece claramente como aprovando o golpe, né? Não aparece também como ele se articulou com o Congresso Nacional, seja com deputados, seja com senadores, né? Vamos ver se vai aparecer, né? Ora, se Bolsonaro passou 4 anos articulando o golpe, se o Tribunal Superior, se o Supremo Tribunal Federal contribuiu para a cassação da Dilma e a prisão do Lula, numa articulação, inclusive com o general Vilas Boas, apesar disso, foi rolando e o tribunal nada fazia, né? Agora, como eles se viram ameaçados, né, tratou de agir, né? A corporação foi ameaçada, inclusive um dos seus membros selecionado para ser morto, né? Bom, com esse relatório da Polícia Federal e as pesquisas, né, as investigações vão continuar, porque você tem 4 presos, né, militares e um da Polícia Federal, eles vão querer fazer uma delação premiada, né, como o coronel, né, Cid fez. Ninguém vai carregar nas costas, né, todo um processo complexo, articulado como foi, sozinho, né? Então nós vamos ver que dessa vez as instituições vão ter a oportunidade de punir os militares, né? Então nada de anistia, é punição exemplar, crime é crime, seja quem for quem cometa. E as Forças Armadas mais sério ainda, né? Então vamos ver como vai ser aproveitada essa oportunidade. É uma oportunidade também para reformar, né, fazer uma reforma no conteúdo do ensino das academias militares, né? Eu me lembro que o Lula sugeriu que não se fizesse, diríamos assim, atos, né, no 31 de março, né, que era a data, né, que simboliza o golpe militar de 64. No entanto, nas academias, nos quartéis, etc., eles comemoraram, né, e saudaram, né, o golpe militar de 64. Então, se pega os jornais, né, deles, está lá, eles exaltando, né, tudo que foi feito em 64. E a outra possibilidade que se tem é que se aprovar, né, uma modificação em que militar não possa se envolver em política, né, no sentido de ser candidato. Se ele quiser ser candidato a deputado, a isso, aquilo, ele vai para a reserva e se candidata como civil. É uma oportunidade também de fazer essa reforma, né? Bom, portanto, isso de vamos apaziguar o país, anistia, isso é conversa das Forças Armadas e da classe dominante brasileira. O que temos no Brasil é uma luta de classes, em que a classe dominante utiliza todos os meios para explorar a classe trabalhadora
e, inclusive, através dos meios de comunicação, das redes digitais, de religiões, do sistema educacional, ainda consegue convencer a classe trabalhadora a votar em seus algozes, a votar em representantes da classe dominante. Tanto é que dos 513 deputados que nós temos, somente 120 deputados representam a classe trabalhadora, defendem a classe trabalhadora na Câmara Federal. O resto tudo é representando a classe dominante, representando o agronegócio, das indústrias, do sistema financeiro, etc, 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 né? E, se for necessário, contra a classe trabalhadora, a classe dominante e as Forças Armadas não tem dúvida. Eles prendem, torturam, matam, tudo em nome de Deus, da pátria e da família. É isto, né, que a gente vê. Então, ainda quer convencer a classe, né, a se comportar de determinadas maneiras, né. Em 1973, em plena ditadura militar, Gonzaguinha, né, que é filho do Gonzagão, né, o rei do forró, que todo mundo conhece, né, ele fez uma música expressando como é que a classe dominante educava, né, a classe trabalhadora, como é que ela queria que a classe trabalhadora se comportasse. Isso vale para hoje, né? Então vamos lá, comportamento geral, Gonzaguinha.